Começar, quero deixar com você um texto da palavra de Deus aqui do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31 e 32, tá? 2 versículos para sua edificação nessa hora, palavra de Deus para sua vida. Jesus dizendo: se você permanecer na minha palavra, você será verdadeiramente meu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 26 de outubro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, pelo amor de Deus, olha aqui em Novos Bisques. Sabe onde é que é isso aqui? Fica ali na vizinhança, ali na Rússia. Foi aberto o primeiro jardim de infância para adultos. A proposta é oferecer para os marmanjos a oportunidade de reviver a infância. Você imagina bem a cena. Tem regras, tem programação diária, tem um cardápio. Sabe o que eles comem lá? Mingauzinho. Mingauzinho, chocolatezinho quente. Tem lá o preço, um dia no jardim de infância de adulto custa R$150. Entre uma brincadeira e outra, pode ter até um tempinho para o cochilo. A coisa vem dando tão certo que eles já estão ampliando para 2 outros lugares esse jardim de infância, só que para adultos, então o jardim de adultos. Eu pergunto a você, esse retorno à infância é um sinal de que não estamos vivendo direito as fases de nossas vidas? Se você pudesse, voltaria ao passado ou você está satisfeito com a forma com que viveu sua vida até aqui, hein? O que você faria diferente em sua vida? Eu quero ter a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. É incrível como dentro da igreja, diz aqui um ouvinte, as pessoas têm uma mania terrível de ficarem apontando os erros alheios. O problema é que não enxergam suas próprias falhas, porque de uma maneira geral, os que foram alcançados pela graça esquecem disso e adoram apontar os erros e falhas dos outros. Seria uma forma de encobrir os seus próprios erros? Apontar e acusar não é julgar? E o julgamento não é condenado por Deus? Por que as pessoas se alegram tanto quando as outras erram, hein? Você já viu que tem gente que fica até alegrinho? Tem gente que fica alegrinha, a pessoa teve uma queda, caiu, cometeu um grande erro, sabe, deu uma falha assim pública. Tem gente que gosta de ver, tem gente que se alegra. Já passou por isso, ouvinte amado? Eu quero ver a sua opinião, sua participação, participando aqui conosco hoje do nosso Debate 93 através de todas as nossas mídias, em especial pelo nosso WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803-8319. Você que nos acompanha pelo Facebook já sabe que está entre nós hoje o nosso querido Daniel Dias, campeão paralímpico, membro da primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista, aqui hoje ao vivo no nosso Debate 93, o que é motivo de muita honra e de muita alegria para todos nós da 93 FM. E eu tenho certeza para você, ouvinte amado, ligado com a gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor considera que essa nossa ouvinte, ela está certa na sua análise? Existe de fato pessoas que adoram apontar os erros dos outros em qualquer lugar, mas na igreja isso tem, pastor?
Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores. Infelizmente tem, JR. E é no Brasil? E é no Brasil. Meu Deus. Só que ela disse, como você disse, não é só dentro da igreja. Infelizmente isso acontece em todos os locais, dentro no trabalho, na família. Existem pessoas que têm prazer de ficar apontando os erros alheios. Muitas vezes são pessoas assim vazias de conteúdo. Existem determinados irmãos que você vai conversar, a conversa dele é só falando dos outros, né? E tem pessoas também que apontam os erros dos outros para às vezes se sentem bem, para tentar ocultar os seus erros, ocultar as suas falhas. Então, quando alguém fala do outro, na verdade, está querendo esconder as suas próprias falhas. Muitas vezes sim, se sentem bem em apontar o erro dos outros para ocultar muitas vezes algumas falhas suas. Missionária Roberta Félix, bom dia. Assembleia de Deus de Campo Grande, é isso mesmo? Bom dia, JR. Às vezes sim, mas eu preciso ponderar que nem sempre. Olha aí. Porque a palavra da nossa ouvinte ou ouvinte é apontar e acusar. E há uma diferença muito grande entre apontar, acusar e julgar. A Bíblia nos permite julgar, não apontar e não acusar. A Bíblia permite? Permite. Muitas vezes Deus orienta o julgamento pelo certo e pelo errado, através do apóstolo Paulo. O que Jesus condena e muita gente usa erradamente é o julgamento hipócrita que o nosso colega debatedor apontou aqui, daquela pessoa que julga para mascarar os seus erros. Tem diferença entre julgar e avaliar? Olha, eu vou defender aqui a minha área, né? Que é a área do direito. Quem julga, ele emite um parecer como árbitro, a fim de dissolver o conflito. Então pode julgar? Julgar para dissolver o conflito. Quero ouvir a opinião do pastor Tassi Júnior, pastor. Assembleia de Deus em Bom Sucesso na Barra, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. O assunto extremamente delicado, mas muito convidativo. É assim, o nosso padrão, né, de avaliação é a palavra do Senhor, né? Nós temos vários textos que nos dão, sim, essa direção de que a gente pode ajudar um irmão através de uma palavra, mas também existe um padrão como você vai fazer isso, né? Tem que ser feito com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, e também a pessoa que está sendo repreendida ou corrigida também tem que estar aberta para isso, porque a palavra também traz padrões para que a gente esteja aberto para ser corrigido e para crescer, né? E desenvolver uma maturidade em Deus através também da ajuda dos irmãos dentro da igreja. A igreja acho que é para isso, JR. Eu acho também que tem muita milindre aí no meio também, tem muita gente que não consegue ser corrigida, não consegue ouvir uma palavra. O senhor falou que tem um padrão, né? Então o padrão não é quem julga, o padrão é a palavra. A palavra vai dar o caminho para que a gente utilize esse serviço de maneira correta. Né? Que existe um negócio da trave no olho, né? Não é isso? Isso. O cisco, o cara tá olhando lá, quer dizer, às vezes a pessoa tá apontando os defeitos alheios com base naquilo que ele considera. O pastor Guilherme falou que tem gente que olha para o outro para que o outro não olhe para ele. Verdade. É isso aí que o senhor falou, pastor Guilherme? Sim, isso acontece muito, nem sempre, mas acontece. E tem essa, né? Porque o ponto aí, depois a missionária vai explicar, pode deixar, eu volto aí para explicar bem esse aspecto aí, para a gente identificar, porque há muitas pessoas que julgam, mas não julgam, não pelo padrão da palavra. Não no sentido de analisar, nem de ajudar, nem nada. É condenar. Transferência. É para condenar. Transferência de responsabilidade, né? Passou pro outro, o foco é aquele bode, né? Expiatório, né? Aquele boi de piranha, né? Vamos focar nele e a gente fica aqui tranquilo. Passa lá pelo outro lado. Resolve. Pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da nossa MK Music, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, é sempre uma alegria poder estar com os irmãos. Obrigado. Eu acho que tem a questão da maldade daquele que julga, que muitas das vezes quer humilhar. Tem o milindro daquele que também é julgado, que muitas das vezes acha que não fez nada. Mas talvez o pior dos problemas seja a falta de conteúdo no julgamento. Um bom juiz, ele precisa analisar todos os fatos antes de se posicionar. Eu estava vindo para cá, estava me lembrando de um texto, tá em Atos 27, 28 e tal. Paulo está indo para Roma junto com outros prisioneiros no navio, e o navio acaba afundando, mas ele sobrevive e chega até uma ilha.
E o pessoal recebe ele bem nessa ilha, eles fazem uma fogueira, né, para Paulo e para todos os que sobreviveram àquele naufrágio e tal. E aí, só que Paulo, quando vai jogar um graveto na fogueira, sai uma víbora de dentro do fogo e agarra na mão de Paulo. E aí aqueles que estavam dizendo que Paulo era um abençoado, de repente começaram a dizer que Paulo era um assassino, porque ele sobreviveu ao mar e vem uma víbora, né, e ataca ele e tal. Quer dizer, o julgamento é muito raso, as pessoas julgam pela aparência e não por fatos ou até pelo sentimento da pessoa. Nesse caso, então, depois que eles percebem que a víbora ataca Paulo e o braço não fica inchado e Paulo não morre, aí Paulo deixa de ser um assassino e se torna um Deus para eles. Então, eu vejo cada vez mais sentimentos volúveis e opiniões que oscilam, e aí por isso que o nosso julgamento acaba sendo falho. São 11h13, Daniel Dias, campeão paralímpico, aqui no nosso debate 93. Daniel, um ouvinte nosso, diz o seguinte: JR, há certas pessoas que apontam os erros das outras com tanta intensidade, e isso, sabe para que é? Eu tô perguntando por quê, ouvinte, né? Para quê? Para que as atenções não sejam dirigidas a ela, para que não seja descoberto o seu erro, que às vezes esse erro pode ser terrível, diz aqui o nosso ouvinte. Daniel, bom dia, você concorda, querido? Bom dia, JR, bom dia, pessoal, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que, na verdade, eu acredito que estamos esquecendo de viver o verdadeiro evangelho. Estamos preocupados em julgar, em criticar, estamos esquecendo de amar ao próximo. Eu estou aqui com pastores e missionários e eu vejo que o pastor tem um grande desafio na igreja. de realmente mostrar o verdadeiro evangelho e tentar ser um instrumento de Deus para transmitir isso para as pessoas. De que o evangelho ele é muito simples e amar ao próximo é um desafio, mas é o que nós temos que fazer, amar o irmão, amar o próximo, e dessa maneira, sim, eu acho que é válido também o criticar no sentido de você fazer com que o irmão cresça, mas sempre baseado na palavra, e que a gente possa crescer na graça de Jesus, né, na graça de Deus. E o que eu mais vejo é isso, as pessoas estão preocupadas com muitas outras coisas que estão acontecendo e estamos esquecendo de nos basear na Bíblia, na palavra do Senhor e de viver esse grande evangelho, esse evangelho maravilhoso. E aí, queridos companheiros, vai lá, missionária Roberta. Então, continuando aqui, amigos, a questão do julgar, né, além de emitir esse parecer para dissolver um conflito ou uma situação, quer na vida de alguém ou de membros ambos, né, dentro da igreja, é também declarar a lei. E a nossa lei é a palavra do Senhor. Então, se eu vejo alguém com um comportamento que difere da lei do Senhor e que está gerando escândalo dentro da congregação, é o julgar como mediador, de repente como líder, nesse aspecto. Agora, no tratamento pessoal, um irmão para com outro, o que a Bíblia nos diz é que eu posso admoestar o meu irmão como irmão, não o tendo, né, 2 Tessalonicenses capítulo 3, não o tendo como inimigo, mas como irmão, repreender, exortar, redarguir, ensinar em amor. Mas a grande questão é, JR e amigos, eu me faço aqui utilizar a palavra do pastor. Até que ponto essa pessoa que diz, muita gente na igreja aponta, acusa, até que ponto essa pessoa também não é aquela geração que temos hoje de que ninguém pode corrigi-lo. Há uma diferença entre julgar a fim de colocar essa pessoa numa postura correta e a acusação, porque a acusação é culpar, a acusação é revelar o erro do outro. E quem quer julgar para admoestar em amor, para estabelecer a lei, que é a palavra de Deus e a verdade, quem faz esse julgamento, certo é o líder fazer, mas quando alguém que vive próximo é meu irmão, a Bíblia me diz que eu posso admoestá-lo em amor. Poxa, meu irmão, não tá legal, o jeito que você veio não tá legal, o que você falou não caiu bem, não comenta mais esses assuntos. Eu posso, a Bíblia me permite fazer esse tipo de julgamento ao meu irmão diante dele. E quando o problema é interpessoal, eu posso, segundo a Bíblia, se aquele irmão errou, admoestá-lo entre mim e ele só. Entendi. Um ouvinte nosso está dizendo o seguinte, eu ouvi dizer, eu não concordo. Acusar é falar para outros. Eu não concordo com a missionária, não. Julgar cabe a Deus, a nós cabe amar. E fiscalizar é outra coisa.
Diz aqui um dos nossos ouvintes. Não, a gente está falando de estabelecimento, julgar no sentido literal da palavra, estabelecimento da disciplina. Eu estou me utilizando da palavra escrita no relato da ouvinte. Julgar no estabelecimento da disciplina. Agora, quando ela usa a palavra apontar e acusar é culpar e revelar o erro. Está errado. Porque quem quer tratar, quem quer ajudar essa pessoa se reiterar na lei do Senhor se está fazendo algo errado, vai tratar em particular, em primeira instância. Não vai acusar expondo, falando a outras pessoas. E isso é errado e a Bíblia condena. Porque aí a gente já caminha não só para o pecado do julgamento, mas da maledicência. É outra coisa. Eu só queria fazer um pequeno complemento ao que a missionária está dizendo, o seguinte: quando o apóstolo Paulo lá, quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, e ele pede para que alguns se levantem numa posição de julgamento, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, se alguém quiser acompanhar, o texto vai dizer que não há porventura, nem ao menos, é uma pergunta que o apóstolo Paulo vai fazer, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Gosto muito da colocação do apóstolo Paulo, que ele pede para que quem vai fazer isso seja de fato um sábio. A questão de sábio, JR, é saber a hora que você vai falar, como que você vai falar, sabe? A igreja brasileira, eu venho de uma igreja pentecostal, que teve assim no seu passado assim recente, muitas pessoas que foram lançadas fora da igreja, porque foram, entre aspas, condenadas, julgadas, até apontadas, não sei como, né? De maneira errada, de maneira sem o uso daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, do uso da sabedoria, entendeu? Aqui um ouvinte dizendo, JR, não diz o meu nome não, porque sobre quem eu vou falar, entendeu? Que essa pessoa sobre quem eu vou falar tá ouvindo. Então, ouvinte, tá só aqui entre nós. JR é minha sogra. Minha sogra é evangélica, eu também sou, JR, desde pequena, mas a minha sogra, ela adora julgar e apontar os erros dos outros. E o pior, ela se escora na palavra de Deus para dizer o que quer e também para atacar as pessoas, diz a nossa ouvinte. Olha, JR. Baixinho, pastor, baixinho. É falar baixinho para ninguém ouvir, né? Espero que não tenha rádio, né? Querido, o que nós precisamos condenar veementemente nessa mesa é a questão da fofoca, mas da maledicência. Sogra da ouvinte. Pois é, mas o problema é que sogra também faz fofoca, não faz não? Não faz? Eu acho que não, faz. Tô perguntando, o senhor tá afirmando? Não, a minha não faz. Tarde demais. Nós temos que combater a fofoca, a maledicência, apontando, porque muita gente aponta o erro das pessoas para outras pessoas, não tem aquele propósito, muitas vezes, de tratar. Existe um confronto do qual nós não conseguimos fugir, que é o confronto da palavra. A mensagem do evangelho, ao mesmo tempo que é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de santidade, é uma mensagem que condena o pecado. Muitas vezes você está num ambiente de culto, você está ouvindo a pregação da palavra de Deus e você é confrontado por aquela palavra, e a pessoa às vezes até se sente desconfortável porque o Espírito Santo está trabalhando. Isso aí, glória a Deus, aleluia. O que eu estou condenando aqui é a questão da fofoca, a questão do denuncismo sem propósito, sem esse objetivo de tratar a pessoa, que isso infelizmente tem ocorrido em muitas igrejas. Chama a atenção aqui no e-mail o seguinte, está escrito: é incrível como dentro da igreja as pessoas. Me parece que que o ouvinte não está muito preocupado com o julgamento vindo do líder, do pastor. A preocupação é o julgamento que vem das pessoas. Eu já falei aqui que o julgamento ele tem que ter conteúdo. Eu preciso saber daquilo que eu estou falando. E segundo, eu preciso ser uma autoridade no assunto. Né? Na Bíblia tem um exemplo, né? A gente está falando aqui de fofoca, tem muita gente que acha que fofoca é algo só dos nossos dias, né? Em João 21, Jesus vai tratar de Pedro, né? Porque Pedro havia negado ao Senhor Jesus, então Jesus vai até ele e pergunta para ele se ele o amava, né? E aí depois desse tratamento, né? Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes se ele o amava, ele responde e me parece que está tudo bem e tal, né? Jesus prepara Pedro acerca do seu futuro e diz: olha, você vai morrer de morte matada, você não vai morrer de morte morrida, né? Quando você era garoto, você ia para onde você queria, mas você vai me honrar com a sua morte, então eles é que vão te conduzir. Era para Pedro aceitar, mas diz a Bíblia que Pedro vai e aponta para João e pergunta: e quanto àquele ali? O que vai ser da vida dele?
Primeiro, ele não tinha que perguntar nada. Segundo, Jesus responde a ele dizendo assim, isso não te compete saber. Quer dizer, era para ele não falar mais nada. Mas não, ele não só insiste, como diz a Bíblia, o texto fala claramente que a partir daquele momento, no meio dos discípulos começa um burburinho de que João seria arrebatado, de que João não morreria. Quando Jesus não falou nada disso, Jesus não disse que João não morreria, Jesus disse que não era da conta de Pedro saber. Então, um grande problema é que todo mundo quer se meter na vida de todo mundo. E aí, aquilo que é para o pastor fazer, as pessoas estão fazendo no lugar do pastor. E aí, realmente, a gente está perdendo membros, tem gente saindo da igreja, porque tem muita gente com autoridade demais e telhado de vidro, né? E aí, afastando o povo. E as redes sociais ajudam muito nisso aí. É uma vitrine, meu irmão, para... A gente tem que estar apagando... uma vitrine e um púlpito, né? Apagando porque incêndio todo mundo tem uma palavra toda hora. O pessoal tem dossiê agora. Estão perdendo muito tempo apagando incêndio ao invés de estar incendiando. A gente podia estar incendiando com o evangelho e, na verdade, boa parte dos pastores estão aí apagando incêndio. Fala, mas missionária. a esse tipo de palavra, JR e amigos, Jesus disse em Mateus 12:36 assim: sobre toda palavra ociosa que disserem, vocês darão conta. E é a esse tipo de gente que a gente se refere nesse momento que o pastor fala, nesse momento que o outro pastor acabou de falar também, pastor Guilherme. Pessoas que lançam palavras ociosas, pessoas desocupadas, que ficam vigiando a vida do outro, quando na verdade cabe a Deus sondar, quando mesmo Jesus diz em João 7:24, não julgueis pela aparência. Esse tipo de julgamento, sim, a gente condena. E essas pessoas, sim, como diz o ouvinte, diz aqui, esse tipo de pessoa quase sempre está batendo nos seus próprios demônios, está expulsando os seus próprios fantasmas. Haja vista os escândalos desses últimos tempos, que pessoas que atacam muito, ou assim, contra-atacam muito uma área, seja a área de pecado moral, geralmente lá na frente vai estourar, que aquilo que ele mais batia, que ela mais batia, era a área de fraqueza não dele. É regra, né? Não é Senão regra. A gente julga aí, nós entramos no mesmo erro aí. Não, mas que pode acontecer, que tem acontecido, comum, que já não aconteceu, é regra, mas é comum. Todo mundo sabe que qualquer pessoa que tenha eventualmente na sua vida passado por algum tipo de julgamento, sem nenhuma possibilidade de dar a outra opinião, de responder a isso, é uma das coisas mais injustas que existem. Alguém fala de alguém, leviano, né? Julga, condena, rotula e a pessoa está ausente. Não dá à pessoa a chance de um direito de resposta ou de ampla defesa, que é um direito que todo mundo precisa ter sobre qualquer assunto. O cuidado que a gente tem que ter em relação a isso, que uma coisa é você julgar no sentido de você analisar se convém, se não convém, se eu devo ir, se eu não devo ir, se eu devo andar com essa pessoa, não devo andar com essa pessoa. A outra coisa é julgar um indivíduo com base em você. É verdade, já com base em você é o que Jesus condenou. Exatamente. Está condenando. Então, a gente tem a mesma palavra para uma série de significados diferentes. Acho que o ponto é, você vai observar se uma pessoa está andando errado, você pode ajudar, você pode conversar com ela, você tem acesso a essa pessoa, existe identificação suficiente para você chegar e a pessoa não te dá uma resposta brusca? Maravilha. Se não é o caso, cuidado com isso. É necessário que, se alguém for levar o assunto de alguém a uma autoridade pastoral, de preferência que faça por escrito. Com certeza, que assine embaixo, porque tem gente que joga bomba e diz: pastor, vai fazer o que com essa informação aí agora? Não, e pior... Aí o pastor fica uma bomba, coitado. É ou não é? Pastor, não fala pra ele que fui eu que te conheci. Isso que eu ia falar Vou agora. chamar os dois. Não, eu nego. Pastor, pelo amor de Deus. E pastor. É capaz de dizer pro irmão lá: o pastor tá inventando um negócio aí. Deixa eu só isso acontece o que ele tá falando. Isso acontece eu muito. queria só ponderar uma coisa, até porque eu trabalho com música e a gente fala muito sobre julgamento no meio musical. Injusto, um julgamento mal feito por conta da falta de compreensão das diferenças. Por exemplo, estilo musical a gente tem aos montes no Brasil, né? O Brasil é um continente praticamente. E assim, parece que hoje
se o estilo musical de fulano não for de acordo com o seu, esse rapaz não é espiritual, ele não é uma bênção, né? E esses dias eu estava meditando em João Batista, né? Porque Mateus 11 diz que João Batista manda um recado para Jesus e pergunta: tu és o Messias ou a gente deve esperar por um outro? Mas o próprio João Batista anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus. Como é que ele mudou de opinião? E aí eu queria só deixar uma pergunta no ar, né? Será que João Batista não esperava um outro tipo de Messias? Porque João Batista falava raça de víboras, João Batista comia gafanhoto, e aí chega Jesus entrando na casa de Zaqueu, chega Jesus dando acesso aos fariseus, ele não compactuava com o pecado, mas amava o pecador. E aí me parece que João Batista deixa de seguir a Jesus, ou pelo menos segue a Jesus de longe. Eu vejo hoje essa dificuldade da administração das diferenças, e aí o julgamento fica o tempo inteiro. Se você faz louvor congregacional, você é abençoado, se você toca rock, você não é. Então eu queria só dar esse parecer também, porque é a minha área, a área musical, e eu acho que vale a pena a gente parar para pensar. São 11h28 agora. Eu queria sugerir a você, ouvinte amado da 93 FM, dá uma lida no livro de Obadias. Não sei se você já achou Obadias, ele tá na Bíblia aí, viu? Tá entre os 39 primeiros livros, né? Você vai poder encontrar e você vai observar como este assunto de se alegrar com a calamidade alheia, ele é tratado no texto do profeta Obadias. E observe bem qual é a condenação que Deus traz para aqueles que se alegram com a tristeza alheia, com a calamidade alheia. É uma reflexão muito interessante. 11h29. Conquistou meu coração. 93 FM. Querida Elisângela Salaroli, nossa repórter especial. Elisângela, você tem uns dados muito interessantes e muito especiais sobre o nosso campeão Daniel Dias. J.R. Vargas, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Debate 93. Olha, 24 medalhas paralímpicas. Só nas Olimpíadas de 2016, aqui no Rio, 9 conquistas, sendo 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, sendo considerado agora o maior nadador paralímpico do Brasil, recordista brasileiro. Ele também conquistou 3 troféus laureus, considerados o Oscar do esporte. Estamos falando, claro, de Daniel Dias, que está com a gente aqui no Debate 93. Mas, JR, o que muitos não sabem é que este menino nasceu com 37 semanas na cidade de Campinas, em São Paulo, no dia 24 de maio de 1988. Um dia feliz para a família, que recebeu a notícia que a criança nasceu sem os braços e as pernas. Uma trajetória difícil, mas de persistência e vitória. Aos 3 anos, começou a usar uma prótese após passar por um tratamento e cirurgia na Associação de Apoio à Criança Deficiente de São Paulo. Para muitos seria uma história com pouco sucesso e quase nenhuma expectativa. Mas a família, junto com Daniel Dias, foi além disso, com fé em Deus e luta por uma vida melhor. Daniel Dias fez pré-escola, ensino fundamental, chegou a tocar bateria e assim, pelos caminhos da vida que se abriram, com muita luta, sonhou, realiza e hoje torna o maior nadador paralímpico brasileiro. E neste exemplo de superação com tantas vitórias, as conquistas não param por aí. Vem aí as Olimpíadas de 2020. Rumo a Tóquio, para mais medalhas para este campeão dos esportes, campeão da vida. Deus abençoe, Daniel Dias. Belo texto. Parabéns. Uma honra estar aqui ao lado dele. Belo texto e que história maravilhosa. E aí, Daniel? O que vai dizer depois disso tudo, irmão? Amém, né? Deus tem feito grandes coisas realmente na minha vida e é sempre bom a gente relembrar. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz: eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. E a nossa esperança é Jesus. Então eu, relembrando aí da minha infância, de realmente
O nascimento é algo sempre muito feliz. Hoje Deus me agraciou aí com 2 filhos e eu sei o quanto isso é maravilhoso na nossa vida. Mas eu também imagino o baque para os meus pais em quando eu nasci, e há 28 anos atrás, ultrassom não era tão simples como é hoje, né? Então eu até brinco que os meus pais não sabiam que ia ter um filho bonito assim. E na verdade realmente foi isso. Quando eu nasci, os médicos chegaram para os meus pais e o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Então eu imagino essa dificuldade para eles, né? E aí imaginar, então o que é o meu filho, né? Mas a minha mãe conta que, né, por nascer aí prematuro, então eu fui para a incubadora, ela não pôde me ver a princípio, e quando ela foi me ver, uma enfermeira, e nisso eu creio, a gente vê aí já a mão de Deus, né? A enfermeira, olha, mamãe chegou. E quando falou isso, ela me viu assim e ela disse que eu sorri para ela. Uau. Então eu sempre costumo dizer que o sorriso é a minha marca, justamente por ter Jesus na minha vida, né? E naquele princípio ali, né, de talvez a minha mãe com dúvidas, medo, eu penso que sim. Tinha 17 anos minha mãe na época, e aí contou que aquele sorriso mudou completamente tudo que ela, talvez esses sentimentos que ela sentia. E a gente passou ali a viver a cada dia, né? Então eu vendo ela contar essa história de com 3 anos, aí eu fiz uma cirurgia para poder usar a prótese, mais um obstáculo na nossa vida. E aí na escola, outro obstáculo por você entrar e a questão de ser diferente. Hoje, com 28 anos, eu entendo a diferença, que nós temos que batalhar por essa diferença no jovem hoje, que é ter Jesus. Essa é a grande diferença nossa. Mas naquele momento eu era o único deficiente, né? Então quando eu entrei na escola, fui chamado de saci, de aleijado, e aquilo me feriu muito, muito mesmo, e eu cheguei muitas vezes chorando em casa, e Deus, a gente falou de sabedoria aqui, né? Deus deu muita sabedoria a meus pais, por poder ali conversar comigo, e eu entendi que o preconceito ele existia, ele existe, ele vai existir, mas que ele não pode existir dentro de mim, primeiramente. Amém. E ali eu fiz uma escolha na minha vida, eu escolhi ser feliz. E acredito que todos nós podemos fazer essa escolha. E não quer dizer que eu durmo sorrindo, que eu acordo sorrindo, mas a maneira que a gente leva a vida, né? Você buscando a Deus em primeiro lugar e sendo feliz, porque não tem como. Se você tem Jesus na sua vida, você é feliz. Faz toda a diferença. Você superar os obstáculos que a vida te dá. E dessa maneira, né, fui crescendo, e aí tem a parte da bateria. Gosto muito de música. Quando o pastor falou aqui da área musical, poxa, que bacana, eu gosto muito de música. E eu tentei o teclado a princípio. Aí realmente eu concordo que foi. Aí faltaram mãos, né? Mas eu não desisti desse sonho. E muitas vezes eu também paro para pensar e vejo que na nossa vida nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E acabamos esquecendo, infelizmente, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que se a gente depositar toda a nossa confiança e nosso ser no Senhor, Ele vai mostrar que realmente a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E dessa maneira Deus tocou no meu coração e eu olhei a bateria, ela olhou para mim, rolou um negócio bacana. E hoje eu toco bateria e sempre para louvar o Senhor. Procuro estar tocando no Ministério de Louvor sempre que é possível. Então procuro tocar na igreja. E aí dessa maneira eu vim conhecer o esporte e hoje estão aí todas essas conquistas. Como é que foi o começo no esporte? Eu comecei em 2004, pude assistir as Paralimpíadas de Atenas e vi o Clodoaldo Silva conquistando algumas medalhas para o país, e daquela maneira eu conheci o esporte adaptado. Eu sempre gostei de esporte e acredito muito na ferramenta esporte. Quando criança eu praticava na educação física na escola, que foi algo que me ajudou muito. Ali eu pude mostrar para mim primeiro que, poxa, assim como meus colegas jogavam futebol, eu poderia jogar. Assim como um vôlei eu também poderia fazer. Basquete, enfim. E por isso que eu digo que o esporte é uma ferramenta. Então, por gostar muito de esporte, eu sempre estava envolvido, né, nos esportes, e chegava da escola, brincava na rua de futebol.
Muitas vezes eu literalmente quebrei a perna, que é a prótese que eu uso na perna direita, e acabava quebrando. Morava em Camanducá, em Minas, tinha que vir para São Paulo na ACD para poder arrumar a prótese. E meus pais nunca colocaram esse limite na minha vida de realização e capacitação. Então, dessa maneira, por praticar o esporte, brincando com meus colegas, eu pude entender que, assim como eles faziam as coisas, eu era capaz. Entendi também que, olhando para mim, vocês podem até ver a deficiência, mas isso não define quem eu sou. E o bacana da gente olhar, vamos falar do Evangelho, Jesus em nenhum momento ele olha o que a gente está vendo aqui. Ele olha o nosso interior, o nosso coração. E é dessa maneira que eu entendi através do esporte o quão maravilhoso Jesus é, né? E se ele me fez assim, algum propósito, um grande propósito ele tem. Então, dessa maneira eu conheci em 2004 o esporte, em 2005 comecei a nadar e ali eu descobri o meu dom. O dom que Deus me deu. Eu digo hoje que a natação ela é o meu ministério. É um ministério para poder levar o evangelho, para poder praticar realmente o ID, que a gente tem essa ordem de Jesus, né? O ID. Então eu comecei a praticar natação no final de 2004. Em 8 aulas que eu fiz, eu aprendi os 4 estilos, que é o borboleta, costas, peito e crawl. Eu achava isso muito comum, né? Eu não sei se vocês nadam aqui ou se não nadam também, né? Não, né? Mas quem nada sabe que isso é muito rápido. Quem pratica natação sabe que isso é muito rápido. Mas eu achava comum. Pô, você quer aprender a nadar, hoje as aulas na época duravam 50 minutos, eu fiz 8 aulas. Poxa, então é muito tempo. E na verdade não é muito tempo. E hoje eu confesso que eu estou apenas lapidando isso e desfrutando desse ministério que Deus me deu e de alguma maneira tentando ser luz e instrumento dele. Essa sua vivência na área do esporte como missionário que você aborda a piscina, as águas como um ambiente missionário, seu campo missionário, para você desenvolver o chamado que Deus te deu, resultado da graça de Deus que te alcançou. Quantas experiências, imagino, você já deve ter tido com pessoas que você encontrou com elas e elas estavam aparentemente felizes ou eventualmente até realizadas em algum aspecto, mas lá no fundo, no interior, vazias, entristecidas e sem Jesus Cristo. Dá para contar alguma experiência dessa em que você pode compartilhar essa sua vivência com Cristo? Sim, tem muitas histórias, né? Mas uma que me marca muito, e lembrando agora, é uma atleta, Suzana. A gente sempre procura, tem o fisioterapeuta da seleção, que ele também é um irmão em Cristo, e a gente procura se reunir ali e ler a Bíblia junto, fazer uma oração, escutar um louvor e agradecer, né, pelo privilégio de estar ali e desfrutando daqueles momentos. E a gente sempre convida as pessoas, deixa aberto e aparece algumas. E em 2011 a Suzana foi, né, e ela estava passando um momento difícil na vida dela. E a gente começou a ler a Bíblia e oramos juntos. E ela, ao final, veio conversar comigo e falou: olha, eu já te admirava, achava você um grande atleta, mas hoje eu entendo a sua grande diferença, que é ter Jesus, e eu quero ter esse Jesus na minha vida. E aí eu falei: poxa, Suzana, pra mim já valeu. Nesse Parapan de 2011 eu ganhei 11 medalhas, mas eu confesso que isso não importa. O que importou foi a vida da Suzana ali. E a gente começou a conversar e mais próximos da Suzana. E antes de começar a competição, a Suzana caiu para aquecer por uma prova, a principal prova dela. Ela tomou um chute no rosto e ficou com um problema no pescoço. E aí o fisioterapeuta atendeu ela, fez o que foi ali dentro do que ele podia fazer, e a gente orou com ela. E a Suzana acabou ganhando a medalha de bronze, e ali ela entendeu como esse Jesus é maravilhoso, né? E hoje ela está na caminhada aí com Jesus, e eu até falo que eu quero levar ela para dar um testemunho na igreja onde frequento em Bragança, porque é uma história espetacular. A Suzana já competiu aí 15 Ironmans, ela ganhou 10 e hoje adquiriu a deficiência aí e continua. Estava no Rio, a gente pôde ganhar medalha junto, numa do revezamento, uma medalha de prata. E é uma história que me emociona muito e eu sempre lembro com muito carinho desse momento que a gente viveu junto. Entre a Paralimpíada de Londres e a do Rio,
você casou. Foi, graças a Deus. Em 2012, depois dos Jogos, eu tirei umas férias aí para poder casar. Hoje, graças a Deus, sou casado com a Raquel, temos 2 filhos. Então em novembro, tá vendo, pastor? Novembro é um mês muito bom. Fiquei sabendo que você vai casar em novembro, né? Novembro, com certeza. Casei em novembro e aí a gente pôde realizar uma cerimônia muito bacana. É um grande momento na minha vida. Poxa, eu confesso que se eu soubesse que o casamento era tão bom, tinha casado antes. Que bom ouvir você falando isso. Vou casar agora em novembro, né? Isso, é algo... mais uma bênção que Deus derramou na minha vida, né? Uma esposa que me compreende, me completa e acima de tudo, que é temente ao Senhor, que é uma serva do Senhor também. A gente pôde se conhecer na igreja e tudo. Ela também faz parte do Ministério de Louvor. E hoje Deus nos agraciou aí com o Azaf e com o Daniel. Então são 2 bênçãos. Ontem até foi o batizado do Danielzinho e a gente pôde celebrar mais essa grande conquista na nossa vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui com os nossos debatedores, todos com os olhares aqui absolutamente atentos. Eu quero dar a vocês a oportunidade de, se quiserem perguntar algo, mencionar algo ao pastor. Eu quero fazer um comentário. Ouvindo aqui a história de vida do Daniel, eu me lembrei de um texto bíblico, quando Jesus está com seus discípulos e está diante de uma pessoa cega de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus dá uma resposta para aquele homem, fala: olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas aconteceu isso para que se manifestasse a glória de Deus. E logo em seguida Jesus curou a cegueira daquele homem. Então muitas pessoas às vezes interpretam que a glória de Deus se manifestou apenas na cura, mas hoje, vendo você aqui, acompanhando os Jogos Paralímpicos, como eu pude lá assistir, né? Nós vemos que a glória de Deus se manifesta também na superação, nessa capacidade que você e as pessoas que muitas vezes nascem com deficiência têm de romper limites, de superar barreiras, de vencer, apesar de toda dificuldade. E eu queria saber se você interpreta dessa maneira, que a glória de Deus se manifesta na superação, na capacidade de vencer. Amém, eu creio sim, pastor. Realmente, pode ter certeza que questionaram muitas vezes meus pais também, e muitos, a gente falando de julgar, né? Muitos eles pecaram, tá vendo? O castigo de Deus, e outros, a mãe tomou remédio, e poxa, tanta coisa que nos deixam tristes, né? Que magoam. Imagino naquele momento de dificuldade, já ao invés de um irmão chegar e que bênção, que maravilha, não, vai falar essas coisas, né? Então, poxa, são momentos tristes, mas que hoje a gente, e naquela época eu não tenho dúvida que meus pais já compreendiam que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, e como eu falei, se eu nasci assim, algum grande propósito Ele tem, e na superação, sem dúvida, né? Deus se manifesta ali também na vida de muitos, da gente poder mostrar primeiro o valor do ser humano, a questão que eu estava falando da gente amar o próximo, e ali nos ensina muito, né? Você olhar, e eu vejo a dificuldade de, hoje falando que sou casado, mas para minha esposa também não foi nada fácil da gente tá namorando, tá noivando e depois casando. Imagino o que ela passou com amigos, colegas, e então a gente vê que após as conquistas, né, graças a Deus primeiramente, as pessoas passaram a dar mais valor ao ser humano, mais valor à pessoa com deficiência, e entender que Deus é Deus e Ele pode manifestar onde Ele quiser. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se tem tempo, JR? Por favor. Eu sei que são muitos os atletas que participam, né? Nós tivemos muitos atletas no Brasil e poucos vencedores, né? Eu sei que a sua carreira é uma carreira de vitórias, você tem aí várias premiações, né? Várias medalhas. Mas assim, pegando um gancho do que o pastor levantou, eu queria saber como é que você, nessa caminhada, numa dessas competições, né? Que você não alcançou
o que você gostaria? Como é que você reagiu? Como é que você fez, né? Eu sei que tem um ditado aí de virar chave que vocês falam, né? No meio de vocês aí. Como é que você lida, por exemplo, com uma derrota nessa sua carreira de vitórias? Claro, teve algumas competições que não foram do jeito que você gostaria. Uma dica de como é que você fez, né? Eu acho que seria legal a gente aprender com você isso aí. As derrotas fazem parte da nossa vida, pastor. E, poxa, eu vou contar um exemplo recente que foi aqui no Rio mesmo. E um testemunho. Teve uma prova 50 borboleta que eu ganhei a medalha de bronze. E era um resultado que eu esperava uma medalha de ouro ou um tempo melhor. Mas eu sempre falei, eu costumo dar meu testemunho em igrejas, falar com jovens, e eu sempre falava, não, a gente tem que fazer o nosso melhor e entregar nas mãos de Deus, mas eu não estava vivendo aquilo. E isso é difícil a gente assumir, né? A gente estava falando do julgar, mas é que às vezes a gente julga porque a gente não quer assumir que está errado ou assumir os nossos erros. E ali Deus tratou muito do meu coração, e eu pude entender algumas coisas, entender ali primeiro o amor de Cristo. Então quando eu saí da prova, fiquei um pouco bravo ali, conversei com o meu técnico e dei entrevistas e fui pro pódio para receber a medalha. E eu olhei e vi minha família lá. Recebi um carinho enorme de todo o público pela conquista, mas olhei minha família, meus filhos, meus pais, e entendi ali o amor de Cristo. Primeiro porque o amor que os meus filhos sentiam por mim não mudou em nada. Uau. Eu poderia ganhar a medalha de ouro, de prata, de bronze, ou até ficar em 6º lugar, 5º, não sei. Mas não ia mudar o que eles sentem por mim. E depois que, poxa, se eu falo tanto que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, essa foi a vontade dele para aquele momento. E ali foi um tapa na minha cara, assim, de entender, cara, eu sempre vou querer o melhor para você, meu filho. Então é dessa maneira que eu procuro viver hoje, né? A cada obstáculo que eu não consigo superar naquele momento é entender, não, a vontade de Deus é essa, e eu vou descansar nele. E outra coisa foi que daí eu fui pro refeitório após tudo isso, né? E chegou um irmão em Cristo e falou, cara, você entende que se a vontade de Deus ela é tudo isso, talvez a medalha de ouro ia ser mais uma só para você. Não ia tratar no seu coração como a de bronze tratou. E acima de tudo, a medalha de ouro, o rapaz que conquistou, talvez essa medalha de ouro foi uma cura pro coração dele. E ali eu falei, poxa, é verdade, porque Deus ele não erra. E após isso eu vi o poste desse meu adversário, e é um grande amigo, realmente foi uma cura pro coração dele. Fazia 8 anos que ele estava atrás dessa medalha, e sempre ali eu ganhava, ou tinha outro que ganhava, e ele não estava conseguindo isso. E ali ele se realizou. E eu também, porque, poxa, eu saí com 9 medalhas, né? Algo que eu não esperava, e Deus me surpreendeu grandiosamente. Então, realmente ia ser mais uma medalha para mim. E não ia ser o bronze como ele foi e o ouro como foi para esse meu amigo. Então, a gente tem que procurar sair desses obstáculos da nossa vida, crendo que Deus sempre vai ter o melhor realmente. Amém. Acreditando nisso, né? E vamos, né, confiar que, pô, a gente falando tanto de Deus aqui, né? E às vezes a gente fala, mas Ele quer o melhor. Né? A vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E os que esperam no Senhor alcançam as coisas. Então a gente tem que descansar no Senhor, tem que realmente acreditar nisso, porque todas as coisas cooperam. E a gente às vezes acaba esquecendo disso, né? E eu procuro hoje viver dessa maneira e que bom que o pastor perguntou isso, porque é uma coisa que eu queria compartilhar mesmo, que Deus está tratando no nosso coração diariamente, né? E tratou muito no meu coração nessa competição. Ô Daniel, você não canta não, né? Só toca bateria. Eu canto também. Não, calma, né? Calma, porque prega pra caramba, 24 medalhas, toca bateria. Não, mas meu Deus do céu. Eu ajudo só no louvor quando precisa. Eu acho que a gente tem que... Jesus, ele procura verdadeiros adoradores. Amém. Se cantamos mal ou não, isso pra mim acho que não... Mas se a gente tá com o coração ali
disposto a louvar a Deus, a engrandecer esse Deus maravilhoso, vale a pena a gente tentar cantar. Cara, a gente está sendo muito edificado, eu tenho certeza que todo mundo em casa também está sendo, por tudo que você está falando, pela tua vida, pela tua história. Né? Amém. Quando a Marcela me falou, que trabalha aqui no debate, que você estaria, uma honra poder estar sentado à mesa com você, pastor, que tem representado a nossa nação e sobretudo falar do amor de Cristo, né? Sabia que você era evangélico, mas infelizmente a gente tem evangélicos e evangélicos, né? E a gente falou muito sobre conteúdo, cara, um conteúdo assim especial, que Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Também é um prazer para mim, especialmente que os meus filhos fazem esporte, acompanham. Espero que nada. E eu queria fazer uma pergunta rápida dentro do nosso tema. Certamente você é uma pessoa muito treinada para lidar com o julgamento. Qual o conselho que você daria para quem está sendo julgado? Poxa, isso para mim é muito tranquilo falar. Eu até gostei do tema quando eu vi aqui, porque eu já fui muito julgado e ontem eu escutei algo muito bacana, que o pastor, ele é julgado constantemente, missionário, e é verdade, porque a gente, quando prega o evangelho, quando fala do amor de Cristo, o verdadeiro evangelho, a gente vai ser criticado. O cara que tem medo disso, não viva para Cristo, então. Porque se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver muito sendo julgado pela maneira de viver, e hoje eu vejo que o jovem, ele tem medo disso. Eu vejo que o adolescente, ele tá com medo disso. De coisinhas simples. Você não fica... é simples para mim, entendeu? Não fico porque é uma escolha minha. E entender que a gente, quando é de Cristo, nós somos livres. O evangelho, ele não nos prende. E o jovem, hoje, que eu tenho percebido, ele tá entendendo errado. Que por ele ter Cristo, ele acha que ele é preso a algo. Não, nós somos livres. Isso é muito bacana. Então é esse conselho que eu dou. Se apegue em Jesus. Porque julgado a gente vai ser mesmo. Criticado vamos ser. Mas para quem que você está vivendo? Eu acho que é esse grande questionamento que nós temos que fazer. Muitas vezes eu estou falando assim, mas é porque hoje eu aprendi, com 28 anos, aprendi isso no decorrer da minha vida. E não só pela deficiência, mas pela maneira que eu quis viver, e Deus foi moldando ali, né? E glória a Deus por isso, que Ele foi me moldando e tem me moldado ainda. Mas de entender isso, que para quem que a gente está vivendo, né? Se é para Cristo, então deixa as críticas, não se apegue a isso, não olhe isso, porque eu imagino se meus pais tivessem desanimado por causa do que tinham falado, e não. Meu pai sempre fala, minha mãe sempre fala que depositaram toda a confiança em Deus. Um exemplo simples foi quando a gente voltando do hospital, minha mãe falou: como que eu vou trocar essa criança? E meu pai falou: Deus vai te mostrar no momento certo e quando isso for preciso fazer. Como? Eu não sei, mas ela me trocou ali. E deu certo até hoje, tá aí, eu tô aqui, né? Limpinho. Limpinho. Eu queria aproveitar a presença do Paulo, que é o pai, que está aqui no nosso estúdio e nos dá a alegria da sua presença aqui também na 93 FM, Paulo, porque ouvindo o Daniel, nós te conhecemos um pouco mais. Ouvindo o filho, falando sobre a importância dos pais desde o comecinho, desse processo inteiro, ver você aqui ao lado dele e acompanhando nessas jornadas possíveis, nós queremos aqui reconhecer o valor da sua presença, a importância da sua palavra ao lado da sua esposa na construção de um ambiente para que o Daniel pudesse produzir o quanto ele tem produzido, e a gente sabe o quanto isso tem como fundamento e base um lar. Parabéns, Paulo, Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. E bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia também a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade, pastor, e somente uma palavrinha dizendo que minha esposa e eu sempre vimos o Daniel como um presente de Deus para nós. Desde quando ele nasceu, nós entendemos que essa era a vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós fomos procurar as causas, porque o Daniel nasceu assim. E um médico, depois de tudo, nos disse o seguinte: olha, vocês foram premiados.
Então nós entendemos que assim era a vontade de Deus e sempre nós procuramos viver dessa forma. E agradecer a Deus, principalmente, por nos ter dado o Daniel e nos ter capacitado na educação do Daniel, principalmente nos caminhos do Senhor. Bênção pura. Palavra boa, Paulo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a vocês, debatedores, com a gente hoje aqui. Marcela, muita gente participando do nosso WhatsApp. JR, deixa aqui, Daniel, o nosso agradecimento, dizer que aqui no WhatsApp as pessoas estão dizendo da alegria de ouvir você, muita gente dizendo que se envergonha porque estava reclamando demais da vida, e hoje o seu testemunho foi uma injeção de ânimo, gente Amém. Dizendo que vai voltar a confiar em Deus. Aqui no nosso Facebook da rádio, nós fizemos um Facebook Live, e muita gente, inclusive, dizendo pra rádio contratar o Daniel, que disseram que a sua voz é linda. Obrigado. Voz bonita. Tem mesmo. Cuidado, vozeirão. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Cabe aqui muito bem. Daniel, querido, e hoje você estará trazendo um pouco dessa sua linda história de superação, de garra, de determinação e sobretudo, a sua experiência com Jesus e o quanto esse convívio com Jesus faz de você uma pessoa super especial. Amém. Hoje tem a grande oportunidade, eu gosto muito de estar compartilhando a minha história, meu testemunho, e dessa maneira eu vejo que Deus também está me usando aí de estar motivando as pessoas a entender que viver com Cristo é simples e possível. Vou estar na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, daqui do Rio, às 19h30, no auditório do Mackenzie. E o tema da palestra, do testemunho, eu escolhi ser feliz. Fica ali na rua Buenos Aires, 283, no 6º andar, no centro do Rio de Janeiro. Espero vocês lá, quem puder estar comparecendo, vai ser muito bacana, vai ser um tempo bem legal e não vou contar tudo aqui, né? Então, para ficar um pouquinho aí, um gostinho de quero mais e a pessoa possa ir lá e a gente desfrutar desse grande momento. Eu quero agradecer uma vez mais a presença do Daniel aqui conosco, que vem com seu pai, o Paulo, e vem com o Vladimir, lá de São Paulo, para estar aqui com a gente também hoje aqui na 93 FM. A nossa gratidão e reforçando, hoje na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, às 7h30 da noite, a palestra Eu Escolhi Ser Feliz, com Daniel Dias, na rua Buenos Aires, 283, ali bem no centro do Rio, esquina com Regente Feijó, no coração do Saara, ali no 6º andar, e esse encontro com certeza vai ser muito especial. Daniel, obrigado gente, Deus abençoe vocês. Tá chegando agora o horário eleitoral, na sequência o CID, e nós vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pelo tempo juntos hoje, pelo que nós recebemos da parte do Senhor através da vida do Daniel, através da vida dos nossos debatedores. Nós te agradecemos, que sobre cada um dos nossos ouvintes seja derramada a tua bênção, que haja cura para os enfermos, que haja consolo para os corações enlutados, que haja alegria e felicidade na presença do Senhor, a despeito das lutas e batalhas, como nós aprendemos hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. It's gonna take much more than promises this time. Only God can change our mind. Maybe you and I were never meant to be complete. Could we just be